Boa noite, ouvintes das sombras. Aqui é Guilherme Rodrigues, autor publicado e fanático por horror. Sejam bem-vindos ao canal, onde faremos um bate-papo com autores nacionais sobre horror, sci-fi, dark fantasy e investigativo. E também um bate-papo sobre os clássicos da literatura nesses gêneros. Hoje eu trago para vocês o livro Contrato Infernal do autor Eric Mota, lançado em 2023 pela editora Flive. Links para compra na descrição do vídeo. Caso seja a primeira vez por aqui e goste do conteúdo, não esqueça de dar o like e ativar o sininho de notificação. E agora, bora pro bate-papo com o autor. Olá, você. Estou escrevendo isso em uma tentativa de recuperar a minha sanidade. Provavelmente ninguém nunca conseguirá ler isso, mas se um dia conseguir, por favor saiba, o inferno é real. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos aqui começando mais um bate-papo, hoje com o autor da Flive 2023, Eric Mota. E a gente vai falar um pouquinho a respeito do livro que ele está lançando. O livro é O Contrato Infernal. Se tiver com ele aí também quiser mostrar, seja bem-vindo aí ao bate-papo. Fala, Guilherme. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos vocês. Que o livro, O Contrato Infernal, ao ler você está de acordo com os termos. É isso aí. Obrigado pelo convite, Guilherme. Nada, eu que tenho que agradecer aqui pela sua participação no vídeo. E quem sabe a gente faz uma mistura aqui do seu, um pouquinho do meu livro também. Aqui trazendo ó, os Qual o nome do seu hóspedes. livro? Os Esse é o hóspedes. segundo? Esse é o segundo? Não, é O primeiro? Ah, ótimo. É. E apresentando um pouquinho do seu, queria que você falasse um pouquinho sobre qual o gênero, do que se trata. Eu gosto de dizer que o meu livro ele é uma fantasia de horror. Porque Ah, inicialmente eu tá. comecei a criar ele como um curta de horror, né? Porque. E aí depois eu fui desenvolvendo a história a partir desse curta. Então quis criar um universo bem denso para ele, para dar um sentido, né, ao horror que tem nele. Então acabou virando quase uma fantasia. Ah, isso é bacana. Muitos livros, né, acaba vindo de contos mesmo, né, que a gente vai, expande e acaba virando um romance. E acabou que você presenteou a gente com esse livro fantástico, uma história bem bacana e que você soube traduzir em palavras assim de uma forma bem intensa e que prende bastante o leitor. Tem um estilo original, personagens bem desenvolvidos, né? E um ritmo bem bacana. Ah, legal. Eu gostei bastante. E eu gostei também porque ele me lembra muito o livro Evangelho de Sangue do Eu, Clive Barker, que é um dos meus preferidos. E posso falar que ele foi até um pouco além, ele aprofundou bem mais do que o universo que o Clive traz. obrigado. O, esse Evangelho de Sangue, eu quero até ler ele, que foi uma indicação sua mesmo, você já tinha comentado, né? Mas é bom ter igual você falou, né? Que essa opinião de que ele foi mais profundo, que quer dizer que eu consegui talvez transmitir um pouco daquilo que eu queria falar no livro, né? Porque no livro, inicialmente, como eu falei, ele era um curto de horror e eu achei que ele ia ser um livro só. Só que ele foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, foi ganhando corpo. E eu falei, teve um momento que eu falei assim, nossa, não vou conseguir terminar essa história no primeiro. Que aí vai ser minha pretensão, né? Que ele seja uma trilogia, né? Então, aí a gente vai falar mais sobre isso aí pela frente. Aí logo eu quero saber a respeito desses próximos para entender onde isso tudo vai parar. E por falar no primeiro, que seria o contrato. Esse contrato, que é o título do livro, o que que ele seria? Então, é uma das ideias minhas de até colocar isso no título, né?
e até brincando, eu tô um pouco com o contrato, né? Porque hoje na internet a gente vê essas coisas aí que você lê, aí tem um termo lá, você não lê o termo, você concorda. Então, Isso é eu quis perigosíssimo. trazer isso um pouco assim, ó. Então, olha, isso é um contrato infernal que você está na mão, né? Então, se é esse contrato infernal que está na mão, você leu, você está de acordo com os termos. Então, a minha ideia de ter esse título de chamativo, né, para intrigar a pessoa, né? E que as pessoas que gostam de horror, que gostam algo assim de temas que envolvam o inferno, deep web, mundo sonhos, almas e etc, que se identifiquem e pelo título chamem a pessoa a ler, né? Então, o contrato ele é uma forma que o inferno encontrou de ter pessoas na Terra para fazer trabalhos para o inferno, né? Então, quais são esses trabalhos? Então, dentro do livro, não quero dar muitos spoilers, né? Então eu vou apresentando, criando um universo, até para explicar por que o inferno precisaria de um mortal ou então de uma pessoa na Terra, de contratar uma pessoa, né? Então, a partir do momento em que eu boto que existe um contrato de 500 anos, em que a pessoa que aceita esse contrato, ela tem, teoricamente, dinheiro infinito, ela não envelhece depois dos 33 anos, e ela tem que fazer tudo que o inferno pedir ela ali nesses 500 anos, né? Então, a partir do momento que eu introduzi isso, eu tenho que dar uma explicação. Pelo menos eu sou assim, porque eu gosto de ser meu maior crítico, né? Então, se eu estivesse lendo algo sobre isso, mas por que o inferno precisa de um mortal, né? Então eu tentei criar esse contexto todo, essa explicação dentro do universo do livro, né? E assim esse contrato ele faz um sentido na história. E como você mesmo falou, né, os contratos, a gente tem as coisas que estão ali nas entrelinhas, né, e que a gente não dá muita bola. E eu vi que no texto, né, acaba que isso é bem explorado, na verdade, né? Cada contrato que é mostrado na vida da gente, a gente tem as Sim, consequências, sim. né? Se a gente não concorda com tudo, então a gente precisa estar bem atento pro que a gente está assinando, na verdade. E Sim. ainda mais quando se trata ali no cenário virtual, né? Que é o que traz essa Porque história, a internet. se a gente parar para pensar, né, vamos supor que se esse mundo que eu criei existisse, e se ele existisse um site que ele fizesse todo mundo aceitar aí, né, e estivesse vendendo a alma da pessoa ali, muita gente ia vender a alma e, tipo, eu li e concordo, né? Porque uma crítica minha nesses sites são que quando você não concorda, você não pode usar. Eu acho que deveria existir uma legislação em que aí Jesus mais no mundo real nosso mesmo, né? Porque eu sou da área de TI. Então eu acho que deveria existir uma legislação em que existissem os sites que você conseguiria acessá-los completos quando você aceitasse, e quando você não aceitasse, existiria uma versão mais básica desse site e você não perderia o acesso. Porque hoje o que acontece? Jogo, site, tudo o que você aceita na internet, né? Você aceita os meus termos? Se você aceitar, você continua, você joga, você vê, você lê, você participa. Se você não aceitar, problema seu, tchau. Aí Então, tipo, na vida real não é assim, né? Tipo, na vida real, quando você te propõe algo e você não concorda, tem uma negociação ali, né? Você não tá perdido ali, você não tá, tipo, então você não vai nem acessar minha página aqui, já que você não concorda com meus termos. Sendo que os termos são 15 páginas para ler, quem vai perder tempo lendo 15 páginas? é bem custoso mesmo, né? Hoje em dia a gente não tem nem tempo para ler isso tudo e também tudo Nós vendendo a estamos alma. vendendo toda a alma aí, ó. Estamos tudo vendendo a alma aí nos contratos da internet, aí, nos termos da internet, e ninguém tá sabendo. É isso aí. Em seguida, ele se levantou. A faixa estava enrolada em seu rosto e seus olhos estavam amarelos e vermelhos. O comportamento dele estava diferente. Parecia que ele estava possuído por algum espírito.
E como foi que você começou a escrever, né? Começou como um conto e como que foi que desenvolveu aí? Conta um pouquinho pra nós aí dessa É história. porque, assim, na época que eu comecei a escrever esse livro, eu já. Nunca tinha escrito uma história assim grande. Eu tinha uma página, tem duas páginas no Facebook, uma que é de contos, de um personagem que tem múltiplas personalidades, que eu inventei essa página, eu acho, se eu não me engano, foi 2015 ou 2016. E tem uma página mais antiga minha, que foi o que me despertou o que me. Vamos dizer, que me tirou a minha inibição de me expor como um escritor, né? Porque não sei aí o que cada escritor sofreu ou então passou durante a vida aí, né? Cada um tem a sua história, a sua particularidade, mas eu acho que todo mundo chega no momento que tem uma barreira ali para tipo, o que eu vou me expor aqui e o que eu não vou me expor, né? Então, tipo, eu escolhi ultrapassar essa barreira, criando uma página que, inclusive, o nome dela era para me passar essa barreira. O nome dela era Diga a Todos. Diga a Todos, né? Então, tipo, diga a todos. Tô dizendo o que eu tô sentindo. Que é uma página que eu escrevo poemas e versos. E tem a página da novela de Charles, que eu escrevo desse que também é Charles, porque o personagem principal do primeiro livro do Contrato Infernal é Charles. Não são as mesmas, não são as mesmas pessoas, podem ser as mesmas pessoas em um dia, talvez, eu estou até trabalhando para isso, mas quem sabe, mas Multiverso de Charles, quem sabe as almas do inferno não entraram dentro do Charles e quem sabe, aí eu estava escrevendo isso, né? Então eu nunca tinha escrito uma história grande. Então na época eu estava começando a acompanhar uns canais no Vimeo, que eles eram canais independentes de curtas de horror. Então eles tinham uma produção muito bacana, os efeitos especiais bacana, só que eu achei a história deles um pouquinho fraca. Então assim, com aquela mania minha, né, de vou escrever uma história de um curta de horror, deixa eu ver se. E vou mostrar para algumas pessoas que vamos supor que eu consiga colocar uma história bacana. Porque eu gosto de horror, eu gosto de terror desde a minha infância, eu sempre gostei de filme de terror, série de terror. E meu pai tinha locadora, quando eu era VHS ainda. Então, escrevi esse curta de horror. E na hora que eu escrevi, eu mostrei para algumas pessoas, alguns amigos meus, né? Inclusive, eu mandei para a página lá do Vimeo. Só que eles, na época, meu inglês era muito fraco, né? E era uma página americana, uma outra inglesa, né? Eles até reagiram ao texto, mas até onde eu sei, não avançou. Mas os meus colegas falaram, e aí, nossa, que história bacana, e aí, como é que termina? Eu falei, não, galera, não termina. É um curta de horror. Um curta de horror, o que acontece? Ele começa mal e termina pior ainda. Porque, tipo, é um curta. Ele não pode ter final feliz. Você não desenvolveu os personagens. Eu pensei, não, mas você tem que terminar essa história aí. Ficou muito boa, tal. Você quer lá? Eu falei, vou tentar. Então eu comecei a desenvolver essa história a partir desse curta de horror, que é o primeiro capítulo do livro ali, ó, que o Charles está na internet, num dia normal, cansativo, procurando uma música diferente, ele se esbarra num link de uma rádio misteriosa, e aí a vida dele é transformada por causa de um pop-up, daqueles pop-up chatos, que ficam abrindo na tela, Sei. Poderia ser um vírus, bem chato, mas foi pior ainda. Só que aí tava um contrato, né? O contrato infernal, perigoso. Bem no meio desses pop-up aí. Quando estava quase pegando no sono, ouvi um miado e abri os olhos para ver o que o maldito gato queria. Mas não havia gato algum. E ali nos textos, né, tem um desenvolvimento bem grande dos personagens, né? Obrigado. E ali a gente tem o Charles, né, que é o protagonista, tem tanta importância.
e também uns secundários, né, que tem tanta importância quanto o próprio Charles. E aí eu queria saber o que você se inspirou para criar esse personagem, como que foi que desenvolveu essa ideia do Charles? Ah, é, eu quis fazer do Charles o mais comum para todo mundo, né? Todo mundo sentir um pouquinho de Charles nele, né? Porque no horror, né, você tem que se sentir ali no personagem até pra você sentir algum medo que ele esteja passando, né? Algum aperto, alguma ansiedade. Então, se eu apresentar um personagem totalmente diferente de todo mundo, poucas pessoas vão se importar com o que acontece com ele, imagino eu, né? Então eu tentei trazer uma linguagem ali mais próxima. Tem um pouco meu no Charles, tem um pouco. Eu acho que um pouco meu tem em todos os personagens, né? Mas, tipo, a parte do cientista da computação ali sou eu totalmente. Mas não sou. Mas o personagem não sou eu, né? Até porque é ficção e eu não tenho nenhum contrato infernal ainda. Um dinheiro feliz eu aceitava na hora, viu? Mentira. Ou verdade, quem sabe. Quem nunca, né? E Mas posso falar que eu também me identifiquei ali no Charles, viu? Não tem como a gente falar que não, porque o personagem ele é bem abrangente e ele é bem carismático também. E faz a gente apegar muito nele. Inclusive, um dos meus medos, né, iniciais era que eu criasse algo que só eu conseguisse entender, né? Então, e também na questão do Charles, né? Eu antes, na hora que eu terminei o curta, que aí eu assim, não, vou fazer esse livro, que seria um só, né? A história foi crescendo, eu não vou conseguir terminar nenhum só. Mas quando eu decidi que ia ser um livro mesmo, eu tive que decidir algumas questões narrativas, algumas questões de caminhos, né? Então, um dos meus desafios literais que eu assumi para essa trilogia é que o primeiro livro ele foi contado pelo Charles. No início, ele está contando o que aconteceu com ele quando a vida dele mudou. Então, é o Charles que é o autor do livro, não sou eu. Então, eu conto na perspectiva do Charles. E o meu desafio literal para os próximos é que no segundo livro seja a perspectiva do Oliver e no terceiro livro seja a perspectiva do Bill. Né? Dando um pequeno parênteses aí, um hashtag pequeno spoiler, o Bill é o único mortal nessa brincadeira. Então por isso que eu deixei ele pro final. Porque, não sei se você observou, Guilherme, ele é o alívio cômico do livro é o Bill, né? Né? Porque... Sim, ele não é imortal e ele é o que mais enfrenta, é o mais corajoso de todos ali. É o que mais. Ele enfrenta, mas sempre com. Vamos dizer assim, com na mão. Eu não sei se posso falar essa palavra. Porque eu gosto. O que eu não gosto muito, às vezes, no terror, é aquele negócio de um idoso tá sozinho lá, tá surgindo um negócio lá que ele tá com medo e vai lá ver, né? Então, tipo, uma das coisas que me fez colocar a imortalidade pro Charles é essa transferência de poder. Então, tipo, o Bill tá com medo, ele é o único que pode morrer ali. Então vai lá, Charles, você que é imortal, cara, vai ali, vai lá. Entendeu? Porque eu pensei assim, se eu fosse o mortal da história, eu faria isso, pô. Eu sei que o meu amigo é imortal, tá surgindo um demônio ali, um bicho ali, eu vou lá, ou eu vou pedir pro meu amigo mortal ir lá, vai lá, ô fulano, ó, você que é imortal, vai lá, trata, você me arrastou pra essa brincadeira aqui, ó. Faz todo sentido. E além do Charles, né, você traz outros personagens, como o Bill, como o Oliver. E se tratando um pouco do Oliver, em que você se inspirou nele? Foi no Slash? Porque ele tem muita semelhança. A Cartola totalmente, né? Cartola, o cabelão na frente a Cartola, o cabelão que eu falo, né? Eu falo que o cabelo dele fica escondendo o rosto, mas o sorriso branco dele sempre aparece, né?
Então eu Sim, sim. acertei. Eu quis pegar uma presença marcante, né? Então, tipo, não conheço nenhuma pessoa que usa cartola que não tem uma presença marcante, né? Sim, e além de marcante, ele tem uma personalidade um tanto que misteriosa, né? Que foi um personagem que me deixou um tanto encucado, né? Por conta das atitudes dele, né? Que a gente fica por entender um pouco do que ele É pretende. porque o Oliver, ele é o. Ele, a gente pode entender o Oliver na história como o Charles daqui 500 anos. Porque o Oliver, ele já foi um Charles um dia. Tanto que no segundo capítulo do livro eu apresento um pouquinho de como, enquanto o Charles está decidindo se ele vai aceitar, né, o contrato lá, que ele está achando que ele está sonhando, que ele não está levando a sério, né, tá debochando lá da figura misteriosa que é o Oliver, né. Então o Oliver, como ele não gosta de falar, né, falar é muito, né, o Oliver parece que ele é meio carente ainda, inclusive eu deixei essa personalidade de propositalmente nele, né? Que eu imaginei aquele cara imortal, mas que ele não tem tantos amigos. Quando ele encontra alguém, para sentar com alguém, ou quando encontra alguém, ele quer falar da vida dele, ele quer explicar porque ele é daquele jeito, né? O famoso. O Oliver é aquele. Narcisista, isso. Então, o Oliver, ele é narcisista puro, né, pô? Porque, tipo, ele tá oferecendo um contrato ali pra pessoa, ele precisa contar a história dele? Não precisa. Mas ele... Então, mas ele quer contar, né? Então, aí ele conta como 500 anos atrás, que ele era um... E aí eu trago uma outra coisa do livro que é uma das minhas intenções que o leitor perceba, né? Que 500 anos atrás, no mundo real, né? As explorações estavam acontecendo, né? As explorações marítimas. Então, a Inglaterra era ali uma das superpotências, e aí a América do Norte estava sendo desenvolvida, né? Então eu trago lá para 500 anos atrás, quando o Oliver começa a introduzir como que foi o contrato que ele aceitou, né? Para expandir esse mundo meu ali, porque uma coisa que eu espero que aconteça, né? Então eu gosto de usar muita referência. Então, assim, a América foi desenvolvida como superpotência, América do Norte. Para mim, a próxima superpotência é o Brasil, porque nós temos recursos, nós temos território, nós temos água, nós temos tudo. Nós temos tudo no Brasil. Posição privilegiada, né? Longe nós de somos, desastre. nós somos privilegiados, mas nós não temos um desenvolvimento, talvez os políticos que nós merecemos, mas não vamos entrar muito nisso agora. Mas então na parte do Oliver lá, ele foi contratado 500 anos atrás para ajudar a América do Norte a ser uma superpotência. E agora o Charles está sendo contratado para ajudar o Brasil a ser a próxima superpotência. Então eu gosto de colocar isso, até porque no segundo livro eu vou voltar um pouquinho lá na história do Oliver, que eu quero colocar alguns pontos do que aconteceram na história norte-americana como referências, que o Oliver estava lá ajudando. Um dos primeiros livros que eu li, e que eu nunca vou esquecer dele, chama O Vampiro que Descobriu o Brasil. Ele é aqueles livros de escola, desse tamanhozinho assim, tipo a Ilha do Tesouro, sabe? Então, foi o primeiro livro que eu li, que eu lembro, assim, que nunca vou esquecer dele. Porque eu sempre gostei de vampiro. E um dos meus livros, um dos meus filmes favoritos é Forrest Gump. Por quê? Porque eu gosto de Forrest Gump porque ele traz da realidade coisas que não aconteceram, coisas que eles falam que aconteceram de um jeito, mas tipo, não foi daquele jeito. Tipo, no Forrest Gump lá, que não sei se você já viu o filme, que o Elvis Presley fica lá no hotel lá do Forrest, e por causa que o Forrest tem aquele negócio na perna, e como se o Elvis tivesse aprendido a dançar com o Forrest. Então, tipo, é lógico que nem foi isso. Só que, tipo, o cara foi gênio de colocar isso na história. Uma coisa que aconteceu no mundo real, com um personagem fictício dele, sendo que na verdade, na história ali, ficou como se o personagem fictício tivesse influenciado o personagem real da realidade. Sim. Então eu gosto de trazer isso. É fantástico mesmo. Isso, eu gosto de trazer isso. Então eu quero
E o Vampiro que Descobriu o Brasil tinha muito disso, porque é um vampiro que veio lá de Portugal pro Brasil. Quando você lê esse livro, você vai falar assim, nossa, tem muita referência no seu livro do Vampiro Descobriu o Brasil mesmo, né? É porque ele veio lá de Portugal na embarcação. Então ele desenvolveu o Brasil inteiro, porque ele era um vampiro imortal. Então ele participou ali de várias coisas históricas que aconteceram no Brasil. Então por que eu gostei muito desse livro na época? Porque eu sempre gostei de história. Então tinha as histórias reais que aconteceram durante a história do desenvolvimento do Brasil pós-colonização do Portugal. E tinha a questão fictícia, que era o vampiro que estava influenciando. Legal, legal. Já vejo uma relação ali com o Oliver, né? Que tem um certo parentesco com esse que você descreveu. Não como vampiro. Regra número 4. É melhor não invadir o sonho de outras pessoas, principalmente das pessoas que não têm controle sobre o seu sonho. Vocês não vão querer entrar em certas mentes férteis. Mas, Guilherme, fala um pouco aí sobre os Hóspedes. Você falou que é um livro de fantasmas. O meu já está aí guardado, né? Que você vai mandar para mim essa semana ainda. Vou começar a ler ansiosamente para me dar minha opinião. Com certeza tudo. Vou querer. Tá aqui, ó. Essa capa ficou muito bonita, hein? Esse aí é um hotel? É um hotel? É um hotel. Ficou muito bacana esse hotel, hein? A história dele se passa ali. Publicado também pela Flive, né? Mesma editora que a gente lançou os nossos. Foi pelo selo Temor? Sim, foi pelo selo Temor, sim. Meu também. Nossos dois aí. Tá, mas qual que é a história principal? Quais são os personagens? Qual que é o enredo? Qual que é a sinopse? Qual que... A história, ela se passa envolvendo um casal recém-casado que descobre que estão grávidos, né? E eles acabam comprando esse hotel antigo. Se passa em que ano? Ele se passa em 1935. É até por isso que eu perguntei ali se é na capa, né? Mostra a capa aí de novo pra gente. Por isso que eu perguntei. Falei assim, é um hotel? Porque também parecia aqueles casarões antigos, né? Que recebiam... tipo hospedagem, né? Ah, sim. Mas eu vou trazer a Galileia e o Justino. Os dois personagens. Que é o nome? Galileia e Justino. São os dois principais. Não, legal, ué. Sim. E ali acaba que eles estão recém-casados, precisam começar um negócio. E acaba caindo nas mãos desse hotel antigo e resolve ativar esse hotel. Porque eles já tinham uma veia para esse tipo de empreendimento. Ele gosta de administração e ela gosta de hotelaria e acabam vendo nessa oportunidade uma chance para um começo mais formidável para os futuros nenéns. Galileia pela cidade natal de São Tomé, só que mesmo vendo ela não... Ela não é adepta de São Tomé, então. Porque mesmo vendo ela não crê. Não mesmo. E Justino pelo próprio nome, né? Lembrando Justiça, né? Que vai ser o mais pé no chão da história. E ele vai tentar entrar nesse mundo sobrenatural. Mas eles são apresentados nesse mundo sobrenatural como? Eu te pergunto assim, eles são paranormais ou não? Eles estão passando a noite... de supetão mesmo, né? De supetão. Eles descobrem as coisas... tipo o Charles mesmo. Por isso. Eles estão passando a noite no hotel lá, né? E começou a acontecer a treta. Eles começam a passar umas noites lá. Eles estão passando a noite nessa hospedagem, né? E provavelmente a hospedagem que deve ter toda a história carregada por trás, né? E aí eles são envolvidos nessa história carregada por trás? Como é que é? Sim, eles acabam comprando o hotel antigo já, né? Abandonado. Reformam um hotel e abrem um hotel. E acaba que alguns relatos começam a acontecer e eles não dão muita
trela, porque as pessoas estão falando, né? Porque eles não acreditam no que pode ser, né? Sobrenatural. Mas ficando lá uns dias, eles acabam tendo que investigar. E eles compram o hotel. Sim, eles compram um hotel e começam a reformar e tudo, e acaba que vira um hotel de luxo, bem aos moldes assim antigos. É aquele negócio, né? O barato sempre sai caro. Sim, ele saiu bem caro. Que bom. Pessoal, lembrando que eu não li ainda, né? O Guilherme vai mandar para mim. E assim que eu ler, eu vou dar minha opinião sincera aí também. Mas pelo enredo aí, pela sinopse, parece estar excelente. Me lembrou um pouco, não sei se qual a inspiração do Iluminado, né? Sim, sim, eu vi alguns feedbacks falando um pouco do Iluminado também. Que também acontece Porque, no tipo, hotel. só de ser em um hotel, né? Sim, Só de ser um hotel, não sei se ele é afastado, né? Esse hotel aí é não, mais afastado, ele é mais perto de algum lugar. não, esse é bem no central da cidade mesmo. Então dá pra gritar, né? Alguém vai escutar. Dá sim. Agora eu não sei qual que é melhor, né? Se é um hotel assombrado ou se é um contrato infernal, né? Resta aí a dúvida. Deixa aí no comentário que vocês prefeririam, um contrato infernal ou um hotel assombrado. Eu acho que tá mais fácil. Tipo, eu preferia comprar o hotel do que aceitar um contrato infernal, hein? É a decisão esperta, né? O hotel dá pra se livrar, o hotel não. O contrato não. O contrato assinou, acabou. Não tem outro jeito, é 500 anos. anos, né? Pois é. 500 anos, né? E pensando nesse mundo paranormal, né? Como que foi as inspirações pra criar todo esse universo, assim? Né? Mas essa parte do sobrenatural é bom que a gente tenha isso em comum, né? Porque eu sempre gostei, cara. Eu acho que a imaginação ela flui muito no que não tem explicação, né? Então, tipo, aquele. Igual eu falei com você do. Como que eu tirei o mundo dos sonhos, lá do livro, né? Eu tentei pegar. Quando eu iniciei essa ideia do mundo dos sonhos, foi eu pegando ali a questão da paralisia do sono, que eu queria falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu queria falar sobre as pessoas eu sei que eu tô sonhando, então isso aqui é um sonho, e ela começa a controlar esse sonho dela, que são sonhadores lúcidos, né? Que existe até uma ciência no nosso mundo sobre isso, que não é uma ciência exata, com certeza, né? Então, eu acho que eu gosto de pegar nessas coisas que existem no mundo real, que não tem uma explicação. Então, a paralisia do sonho. Muita gente fala que vê demônios, bruxas, vultos, não sei o que lá. Então, Povo das sombras. Provo na sombra. Então, você vê que eu usei isso no livro, de alguma forma, né? Então, não é, tipo... No meu universo tem a paralisia do sonho, só que tem uma explicação para ela. Não é a explicação científica, com certeza, né? Mas é a explicação que faz sentido com o universo que eu criei. Na verdade, alguma coisa começou a acontecer. A cidade inteira estava desaparecendo, sendo deletada. Eu conseguia ver os arredores da cidade começando a sumir e se transformar em uma escuridão sem fim. Nesse universo que eu criei, existe o inferno, que são as almas que assim que acabaram o seu ciclo, elas tiveram uma coisa que não deixaram, que elas precisam pagar, né? Então elas precisam passar por um tempo de penitência, de aprendizado, de tortura, de o que quer que seja no inferno, para ela reencarnar depois. Então, nesse livro, eu criei uma lógica para as almas. Então, pegando muito no que eu acredito. Então, eu sou uma pessoa assim, eu acredito no Deus. Só que o meu Deus é um Deus do bem. Eu gosto de falar que o meu Deus é um Deus do bem. Por quê? Um Deus do bem, um inferno eterno, não faria sentido nenhum para mim. Por quê? Um cara que vive no máximo 100 anos, ele fez só ele merece pagar por toda a eternidade, por essa de 100 anos?
eu acho que não faria sentido. Um Deus todo-poderoso, isso, tipo, não existiria justiça nisso. Então eu tento trazer isso para o contexto da história. Então na minha história existem 12, a alma tem 12 ciclos. Todas as almas vão para o paraíso. Só que para ir para o paraíso ela precisa passar pelos 12 ciclos. Então, se você passou por um ciclo, você não teve nada a pagar no inferno, você vai para o purgatório, que é tipo uma sala de espera, para a alma guardar, ser reencarnar. E você pagou alguma coisa no inferno, você vai pagar no inferno. Só que aí é o plot da história. Que aí explicando aquilo lá que a gente falou no início. Por que com o contrato? Por que o inferno precisa de um mortal que vai oferecer imortalidade para ele por 500 anos? Então, além de ter todo um plano do inferno para controlar, né, para deixar ali os caminhos possíveis dos mortais, que eles consigam influenciá-los, existiu um momento no inferno em que Lúcifer foi procurar Deus, porque Deus abandonou a humanidade. E o único que sabia fazer as almas reencarnarem no inferno depois de pagar a penitência era Lúcifer. Então Lúcifer foi procurar Deus e deixou o inferno com os líderes do inferno. Só que eles não sabem fazer as almas reencarnarem. Então, com as almas que já passaram pela penitência, mas não estão reencarnando, essas almas estão ficando no inferno, e esse tempo, esse período no inferno, anos, milênios, séculos, tem feito essas almas virarem monstros. Então, esses monstros, aí por que precisa de contratar alguém na Terra? Alguns desses monstros fogem para a Terra. Existem negócios que o inferno fazem com empresas da Terra, então eles precisam gerenciar todo ali um mercado negro. E nesse universo, quando a pessoa ela vê um vídeo de algo que aconteceu no inferno, ela ganha um poder sobrenatural, que é ela poder ver o sobrenatural, né? Na história que eu criei, quando existe esse relato aí, por que ele foi contratado para fazer um relato na Deep Web de uma tortura que alguém está sofrendo no inferno? Porque a partir do momento que ele joga isso na Deep Web e alguém paga para acessar aquele vídeo, a pessoa que está vendo aquele vídeo do inferno, né, ele passa a adquirir o poder de ver o sobrenatural. Então ele passa a ver fantasma, ele passa a estar nesse meio ali que está escondido dos personagens, do universo, do meio do personagem, né? Então o purgatório que você traz no seu livro não é igual ao purgatório bíblico, né? Que as almas vão lá para pagar os pecados. Não, teoricamente o purgatório é a única coisa que faz a Terra continuar funcionando. Porque pensa assim, né? Existiam 2 meios das almas reencarnarem. Um era pelo inferno e a outra era pelo purgatório. Só que pelo inferno não está acontecendo mais reencarnação, porque o pessoal está pagando lá, mas o Lúcifer não está lá para liberar essas almas, porque ele é o único que sabia fazer isso. Então tá tendo uma sobrecarga lá no inferno com essas almas que estão virando monstros, que estão invadindo a Terra, né? Então o purgatório ele é um lugar mais tranquilo mesmo, então ele não tem nenhum risco. Eu penso no purgatório como um local totalmente branco, que ali vai ser escrita a alma do zero mesmo, de novo. Se existir reencarnação, todo mundo nasce sem lembrança, com a possibilidade de missões novas, né? Então eu espero que a minha intenção é que o purgatório seja esse local. Realmente o livro traz bastante cenários, né, mundos diferentes, e tenho certeza de que quem ler também, assim como eu, vai gostar muito da viagem, né, que o livro propõe. Inicialmente não pude ouvir mais barulho por um tempo, mas após meus ouvidos se acostumarem com o silêncio, comecei a ouvir algo e pude identificar o que era aquele barulho. Era Oliver cavando. Ele cavava um buraco e no fundo eu sabia que aquele buraco era para mim. E agora, para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você divulgasse um pouco do seu trabalho. Agradecer a sua participação. Então eu quero agradecer a todo mundo, né, que esteve presente aí com a gente nesse bate-papo. Agradecer ao Guilherme aí, que
Para mim, isso aqui não foi nem uma entrevista, nem um podcast, foi um bate-papo com um amigo mesmo. Eu já considero o Guilherme aí como um amigo e todos que se interessarem aí pela obra do Contrato Infernal e pela obra Hóspedes aí, eu tenho certeza que nós vamos, tanto o Guilherme quanto eu, vamos receber o feedback aí de quem lê os livros. A gente aguarda esse feedback, né, Guilherme? Com certeza. Todo comentário é bem-vindo aqui pra gente. Certeza, pega o Hóspedes lá, porque quem sabe aí vai ter um crossover ainda, hein? É só questão de quando, né? Vai. Nossos universos aí tem que entrar em contato. Com certeza. Então quero agradecer a todo mundo, quero falar um pouco também das páginas que eu escrevo e que o Guilherme vai deixar o link aí, que é no Facebook eu escrevo, tem uma página que eu escrevo poesias e versos que chama Diga a Todos, e o objetivo dessa página mesmo é postar as poesias, os versos do momento que eu tô, então de algo que eu já senti, né? Então é algo bem ali introspectivo mesmo, da literatura mais poética. E tem uma outra página que chama Novelas de Charles, o Charles, né? Mas os Charles. Nesse sentido aí, esse Charles veio antes do Charles do Contrato Infernal, até porque, igual eu falei, os personagens geralmente chamam Charles nas minhas histórias pelo meu escritor favorito, que é o Charles Bukowski, né? E nessa história casou muito, nessa página aí, que é um conto de um personagem que tem múltiplas personalidades, então o nome Charles casou muito bem, né? Porque o Charles não é um nome no singular, ele não é uma pessoa, ele é Charles, então ele é o plural. Então nunca ele vai ser um só, né? Então, são vários Charles. Então eu pensei nisso e tá criando um jeito de tá quebrando o paradigma, né, nesse conto, que é a novela de Charles, que muitas vezes a gente tem um perfil bem formado ali e a gente tem aquele eu interior que conversa com a gente, mas que mantém a gente na linha, né? Então o objetivo do Charles é ser o contrário. O objetivo do Charles é ter vários eus interiores dentro do Charles para que ele tenha várias possibilidades do que é ser. Então ele não é um ser, ele é vários seres. Então nisso ele pega coisas dessas personalidades para transformar o dia a dia dele em um dia a dia diferente, para transformar o ser dele, que um Charles morre e às vezes outro Charles assume o comando, né, do que é o ser Charles, né, desse personagem, e eles são Charles totalmente diferentes. Aí, então, mas qual foi a história para que um caísse e o outro assumisse? Então eu tento trazer isso aí num conto ali dentro da história lá do Charles, né, dentro de um dia a dia, de uma rotina bem normal do ser humano mesmo, né, de às vezes tá pegando um ônibus voltando para casa, às vezes igual num dos últimos textos que eu fiz lá, ele está fazendo viagens, então ele está sentando com pessoas na rua desconhecidas para estar conversando, ou então ele está um dos contos que eu fiz, por isso que eu gosto de chamar novela, até por causa dos livros do Bukowski, né, que eram novelas, muito novelas, né, então eu imagino cena, coisas que poderiam ter acontecido, ou coisas que aconteceram comigo e eu mudei um pouco do que aconteceu, né, então deixo aí para vocês a dica aí dessas duas páginas também, e se interessarem no livro, compre o livro, me dê a opinião de vocês, vou querer saber muito mesmo, vou ficar muito feliz mesmo se for uma crítica, se não gostou, tipo, toda crítica ela é válida, até porque eu não tenho uma fragilidade, eu não tenho um ego frágil, então, tipo, eu quero ouvir realmente o que não ficou bom, até para mim melhorar nisso, né? Então, como eu poderia estar escrevendo o que eu queria dizer de uma forma que vai ficar mais entendível para esse público, né? Que me fez a crítica que talvez não tenha entendido. Então eu quero esses feedbacks e pretendo lançar o e-book aí do Contrato Infernal no mês do Halloween, em outubro. E
tem algumas outras histórias aí, algumas ideias que eu tenho aí. Eu tenho ideias para um livro infantil, tenho ideias para um livro alienígena, tenho ideias para um jogo de horror, tenho ideias aí para um livro de inteligência artificial. Então às vezes falta tempo mesmo, mas como é uma coisa que eu faço por hobby, não faço por pressão, não faço para fazer sucesso, não faço para faço mesmo que eu tenho algo para contar, né? E que eu quero que as pessoas que elas consigam entender ou então chegar nessa história que eu quero contar, ter acesso. E quiser deixar seu Instagram pro pessoal poder te seguir lá, comentar, deixar algum recado, fica à vontade aí, vai divulgar. Sim. Meu Instagram é @ericmotinha. Também faço algumas lives na Twitch de vez em quando de jogos, porque bem nerd, né? Gamer, nerd, escritor, cientista da computação, cozinheiro. Um pouquinho de cada coisa. Multitarefas. Mas aí quem quiser conhecer aí, segue meu Instagram lá. E mais uma vez, Guilherme, parabenizando aí sua atitude, né? Você ser pioneiro aí nessa de juntar esses escritores, né? Porque é uma coisa que nós não temos hoje em dia mesmo. Acho que é uma iniciativa muito bacana essa sua de estar reunindo pessoas que escrevem, reunir pessoas de mesmo gênero. Daqui a um tempo espero aí, acredito eu, que a gente vai ter você vai ter passado por mais convidados, a gente vai poder fazer uma live com várias pessoas. Sim. Expectativa de novos bate-papos em breve. Agradeço muito a boa vontade do Eric. E por essa noite é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, tamo junto, pessoal. Obrigado demais, Guilherme.